No seu livro Ortodoxia, Chesterton usa uma história, uma pequena história, para nos ajudar a entender a importância do dogma e que serve para nós também entendermos melhor a importância da lei. Porque nós podemos ter uma visão muito superficial do que é a lei. Chesterton diz o seguinte: suponha que no alto de uma montanha existe um precipício. E existe uma família que mora no alto dessa montanha com esse precipício. As crianças dessa família querem se divertir no quintal da sua casa, mas bem, tem um precipício ali, um abismo. Se os pais tirarem a cerca, as crianças serão amedrontadas pelo precipício, pelo medo de caírem no abismo. Porque existe a cerca, as crianças podem brincar e se divertir naquele espaço. Chesterton diz: os dogmas da nossa fé, e no caso o que nós tratamos nesta missa, nesta homilia, a lei, é exatamente essa demarcação, essa cerca que diz: meu filho, não passe daqui. Sem isto, nós estaríamos sempre com receio de cair no precipício. As criancinhas não brincariam, elas ficariam amedrontadas perto da casa com receio de cair no abismo. A lei, ela é uma pedagoga, ela deve nos conduzir para o amor. Foi para isso que Deus deu os mandamentos para o povo de Israel, para que eles, através da lei, chegassem ao amor, e assim o amor fosse o pleno cumprimento da lei, sem medo, sem receio. Porque o amor lança fora todo temor, como diz São João. Porém, a lei que nosso Senhor traz, a nova lei, a lei do Novo Testamento, ela não é simplesmente uma lei externa que me oprime. É uma lei que é colocada, gravada no coração. As leis, por exemplo, de trânsito, são leis externas. Se você ultrapassar o sinal vermelho, vai ter multa e vai doer no seu bolso. É uma autoridade externa que de alguma forma te oprime para que você siga as regras. A lei da nova aliança, a lei de Cristo, se vocês notarem, ela não muda a lei antiga, ela simplesmente aprofunda, e é isso que nosso Senhor diz: eu não vim abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Pleno cumprimento não é que, olha, eu vou cumprir toda a lei perfeitamente, não é somente isso, é claro que ele faz isso, mas ele leva a lei àquela profundidade que ela deveria ter tido desde o princípio, mas que o povo de Israel não foi capaz de perceber. Então, por isso que ele vai dizer: foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Ou seja, eu tenho que evitar ir lá e enfiar uma espada no coração do outro. Fora isso, se eu não fizer isso, está tudo certo. Essa é a lei antiga. Mas o Senhor diz: eu, porém, vos digo, veja, o Cristo é a lei. O Cristo é a própria palavra que vem para interpretar. Vocês não estavam entendendo direito, deixa eu explicar agora melhor para vocês. Eu, porém, vos digo. Essa é a autoridade do Cristo, é a autoridade do próprio Deus, porque Ele é Deus. Todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Porque matar o irmão não começa no gesto externo de enfiar uma espada no seu coração, por exemplo. Matar o irmão começa no coração, começa ali, nessa ira. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. A tradução, é claro, nós não estamos no contexto daquela época, mas a tradução aqui destes termos é raca, no original é raca. Você pode ver que quando você fala raca, parece que é como se a garganta raspasse, assim, o R ajudasse a raspar. Por quê? Porque era uma espécie de xingamento que eles usavam para meio que cuspir, Então, é como se eu desprezo você a esse nível, como quando eu cuspo na cara de alguém, quando eu cuspo em alguém. Então, é esse tipo de desprezo. Então, quando a gente escuta patife, tolo, nossa, padre, isso aí não parece tão pouco, Mas o xingamento dos judeus correspondia a isso. Esse espírito de desprezo do outro, isso já é o pecado mortal, isso já é matar o irmão. Aí depois o Senhor usa essa mesma estrutura. Foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Ele vai aprofundando a lei. Mas não pense que o Senhor está simplesmente tornando a lei mais difícil, porque não é bem assim. Nosso Senhor, na verdade, está nos libertando do jugo da lei, o jugo daquela lei com a qual os judeus interpretavam.
Ele está nos libertando do peso. Por quê? Porque essa lei que é gravada no nosso coração não é simplesmente uma lei externa. Você escutou aqui o Evangelho e agora pronto, eu tenho que me obrigar a viver essas coisas aqui. Não. Essa lei ela precisa ser gravada no coração. É por isso que nós somos batizados, para receber o Espírito. É a lei da graça. O Cristo não é um legislador que simplesmente promulga a lei, mas ele te dá a força, o poder para cumprir essa lei. É diferente dos legisladores deste mundo. Ele te dá a capacidade de cumprir, uma vez que você é dócil ao Espírito Santo que você recebeu no santo batismo. Por isso nós batizamos as crianças o mais rápido possível, para não privá-las da graça que é o Espírito Santo. É claro que as criancinhas só começarão a ser dóceis ao Espírito Santo uma vez que elas tenham a idade da razão, mas essa graça já precisa estar lá o mais rápido possível, porque é a graça de sermos filhos de Deus. É um poder que nos é dado, é uma modificação na nossa alma que nos torna filhos de Deus de um modo sobrenatural. E assim nós somos capazes de agir de um modo sobrenatural. Por isso o batismo é tão importante, meus irmãos. Mas uma vez que o Senhor vai aprofundando a lei e nos dá essa capacidade de fato, viver essa lei através do Espírito, como nós escutamos São Paulo falando dessa sabedoria do Espírito, a sabedoria do alto, a sabedoria que os homens deste mundo não conheceram, porque crucificaram a própria sabedoria encarnada. Convém também nós refletirmos sobre alguns destes mandamentos que o Senhor aqui aprofunda. E claro, o Evangelho de hoje é longo, eu vou ficar apenas com um mandamento. Na verdade, com os dois que correspondem à mesma realidade, que é a realidade do amor conjugal, não somente conjugal, do amor também em relação a si mesmo. O Senhor diz: foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E depois o Senhor diz sobre o divórcio: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Foi isso que foi dito aos antigos. O Senhor diz: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, ou seja, aquilo que a igreja verifica hoje. Esse casamento aconteceu mesmo? Foi válido ou não? Se foi válido, meu irmão, é até que a morte o separe. É isso aí. Se foi inválido, então a união foi irregular, ou seja, a união nunca aconteceu. De fato, o sacramento não aconteceu. Então, não existe divórcio na igreja. O que existe é um processo que verifica se aquele casamento foi válido. E se ele foi válido, foi válido. Você está casado até o final da vida. Se não foi válido, o juiz vai definir. Não foi válido. Por isso. Aí tem lá as causas de nulidade, que são várias, que não convém aqui nós falarmos sobre isso. O que importa, meus irmãos, é nós falarmos sobre o sexto e o nono mandamento, que normalmente não são falados em homilias. Por quê? Porque é um assunto mais delicado, a gente precisa ter um certo cuidado, as crianças estão aqui, a gente precisa usar uma linguagem que não, como é que eu posso dizer, seja adequada para a homilia, né? Mas hoje vamos nos atrever a falar disso, porque é preciso. A primeira coisa sobre a castidade que nós precisamos entender é que o corpo, meus irmãos, é uma espécie de linguagem. A castidade é como que a gramática do corpo. Com o corpo nós dizemos coisas. Quando tu dá um abraço em alguém, você está dizendo algo para aquela pessoa. Quando você beija alguém, você está dizendo outra coisa para essa pessoa. A maneira como você abraça, a maneira como você beija alguém, se é no rosto, tu recebe um beijo da tua mãe no rosto, tu recebe um abraço dos teus amigos. A maneira como você abraça diz o que você pretende comunicar para essa pessoa. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Porque senão fica um povo neurótico dizendo: eu beijei meu namorado por tantos segundos a mais, e agora, será que é pecado? A pessoa vive nessa externalidade da lei e não se preocupa com aquilo que ela de fato pretende comunicar. Aqui, nessa paróquia, por exemplo, tem uma pequenininha que sempre que ela me vê, ela é: Padre Lucas, vai lá me dar um abraço. Aí tem uma senhorinha que chega: Padre Lucas, me dá um abraço. Tem os meus irmãos de turma, padres. Opa, Lucas, tudo bom? Dá um abraço. Cada um comunica algo com o mesmo gesto do abraço. E a forma como o gesto é feito depende do que você está querendo comunicar. Se a tua namorada te dá um abraço que pretende levar algum tipo de excitação, bem, você já sabe o que ela está querendo. E você provavelmente vai querer também. Percebe? Não é simplesmente o gesto externo. Não é simplesmente quantos segundos. É claro que essas coisas também importam. Não vamos relativizar isso.
Mas o princípio está lá no coração. Qual é a minha intenção? É o que o Senhor está colocando aqui. Olha, se tu olhou para aquela mulher com, né, um desejo de possuí-la, não é simplesmente, eu orei e achei bonita. Mas bonita acabou. Olha, e aí? Você desejou. Santo Agostinho, ele meio que faz um mapeamento da coisa. Ele diz assim, olha, primeiro vem o olhar. Até aí, normal. Você olha as coisas, você olha para as pessoas. Tu não vai sair com o olho fechado assim, né? Enfim, primeiro vem o olhar. Depois vem o deleite. Veja, no olhar ainda não tem pecado. No deleite, já tem pecado, padre? Por incrível que pareça, ainda não. Você viu e achou bonito, ou achou bonita. Ok, normal. Né? Sei lá, eu olho para essa rosácea e acho bonito. Pronto. Aí, né? Qual o problema? Né? Eu achei bonito. Agora, o próximo passo é que importa. Depois do deleite, Santo Agostinho fala, vem o consentimento. Né? Que aí vem a vontade. Ou seja, a partir daqui, eu desejo, eu quero. Até então, eu só tinha visto e achado bonito. Achei bonito. Mas a partir do momento que eu desejo, aí sim, aí começa o pecado. Porque o desejo vem da tua vontade. Foi você que desejou, foi você que quis. Né? Você olhar para um pôr do sol e achar ele bonito, isso aí não está tanto assim ao teu controle. Né? Nossa, eu tenho que achar, né, as coisas feias. Né? Eu tenho que achar todas as mulheres feias, só minha esposa que é bonita. Não. A questão é como você olha. Né? A maneira como você olha e o que você quer depois disso. Né? Então perceba, Santo Agostinho faz esse mapeamento que é interessante. Mas o contrário também acontece, meus irmãos. Como assim o contrário? O olhar puro, né? Ele, ao observar a coisa, ele enxerga com profundidade. Esse olhar puro que enxerga com profundidade, né? Esse olhar leva ao espanto, a um maravilhamento. Né? E esse espanto leva à gratidão por contemplar aquilo. E a gratidão, por sua vez, leva à alegria. É assim que o olhar puro, por exemplo, contempla as coisas criadas. Por isso o Senhor disse, no Sermão da Montanha que escutamos domingo retrasado, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando há uma pureza no coração, há uma pureza no olhar, nós olhamos para o outro e de alguma forma contemplamos Deus no outro. Então, entenda que a castidade é a gramática dessa linguagem do corpo. Sem a gramática você não entende o português, você não entende a tua língua, não precisa de gramática, tá? Mesmo que alguns métodos aí digam, né, não precisa estudar gramática, precisa sim, em algum momento você vai precisar da gramática, não adianta. Não. Pode não ser o início, mas vai precisar. A gramática tem as normas, é a cerca que a gente coloca. A partir daqui, se eu passar daqui, eu cometo erros. Entende? Quando, no ato conjugal, o esposo e a esposa estão ali realizando aquele ato conjugal, a linguagem do corpo diz o quê? Eu estou me entregando totalmente a você. É esse o movimento, é esse o espírito com que o homem deve se aproximar da sua esposa. E a esposa do homem também, a esposa do seu esposo. Um movimento de entrega, não de usar o outro para ter prazer. Tinha uma novela antiga, né? Que tinha um cara, né, que ele falava isso, né, para a mulher, né? Hoje eu vou lhe usar. Né? Exatamente, né? Veja, é o perfeito, é o exemplo perfeito do que não se deve fazer. Né? Mas por mais que as pessoas riem dessa novela, do que esse personagem dizia, vocês riem do que o personagem diz, mas muitos podem não falar a mesma coisa, mas agem do mesmo jeito. E quando age do mesmo jeito, está ferindo a castidade, está ferindo o amor, está ferindo o outro. Então, quando falamos de castidade é isso. Agora veja, se esse ato está separado daquilo que ele significa, o que nós temos? Uma mentira. É por isso que a relação antes do casamento não faz sentido. Você não se comprometeu com essa pessoa. Quando você diz com o teu corpo, no ato, né, que se entrega totalmente àquela pessoa, você está mentindo para ela. Porque você não se comprometeu com ela. Você não disse, eu te recebo como minha esposa, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida até que a morte nos separe. Você não prometeu isso para aquela pessoa antes do casamento. Você não fez isso. Não fez isso diante de Deus. Você não se comprometeu com ela. Então, o ato conjugal fora do casamento é uma mentira. É uma mentira. Você está mentindo para o outro com o seu corpo. Usando a linguagem do corpo para isso. Percebe o ponto aqui? A gente precisa entender, nós precisamos entender, meus irmãos, a ratio,
a ratio por trás de cada uma das leis dos mandamentos, cada um dos mandamentos, a razão por trás dos mandamentos, porque senão a gente fica no legalismo. Ah não, tem que cumprir a lei, eu fiz isso aqui, aí a lei de Deus disse que está errado, então eu vou lá me confessar porque eu me sinto mal porque eu fiz algo errado, pronto. Que bom que tua consciência pelo menos está funcionando ainda desse jeito, né? Ao menos isso. Mas é preciso, nós somos católicos, nós recebemos a revelação plena em nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa ter essa profundidade em relação à própria moral, para nós entendermos que a moral não é simplesmente um código penal. Você fez isso, então vai ser punido. Não, a moral é a forma que Deus, é a revelação que Deus fez para nós, para que nós vivêssemos de verdade, para que nós não fôssemos isso, para que a gente não seja escravo das paixões simplesmente, e principalmente para que nós amemos as pessoas de verdade, e não fique fingindo que ama, se enganando inclusive, enganando o outro. Falamos isso sobre o ato conjugal, mas é preciso falar ainda sobre os outros pecados em relação à pureza. Por exemplo, perceba que a castidade está intimamente ligada à maneira como você olha, já falamos isso. A maneira como você olha. Os homens muito mais que as mulheres, mas as mulheres também, não é somente os homens. Se você olha com olhando para o outro como uma espécie de objeto. E é interessante nós percebermos a relação que existe entre a luxúria e a gula. Os padres da igreja sempre disseram, os mestres espirituais sempre disseram que a gula puxa a luxúria. É importante dizer, nem todo guloso é luxurioso, mas todo luxurioso é guloso de alguma forma. Por quê? Porque a gula é esse primeiro impulso do desejo de possuir algo, de consumir algo. No caso é o alimento. A pessoa tem uma espécie de desordem que ela quer a todo custo consumir o alimento, a tal ponto que ela já está satisfeita, mas ela quer mais. A gula é essa desordem. Ou seja, esse mesmo gatilho na nossa alma tende a levar o desejo sexual para agir da mesma forma. Então, eu quero possuir o outro, eu quero de alguma forma consumir o outro. Os pecados de impureza estão ligados a isso. Se você for pensar nos vídeos de conteúdo adulto, é exatamente essa mesma coisa. Segue o mesmo padrão. Eu quero consumir aquilo ali. Eu quero não somente possuir, eu quero consumir. Por isso que, para combater a luxúria, precisa combater a gula também. Por isso os padres da igreja falam tanto do jejum, da mortificação, porque isso é necessário. Senão você não vai ordenar esse teu impulso de consumir as coisas. Se não ordena esse impulso de consumir a coisa mais simples, mais básica, que é o teu alimento, que tu precisa, de fato, tu precisa do alimento para sobreviver. Se você não ordena esse impulso, o outro impulso vai continuar também desordenado. Então, os mestres espirituais, quando eu falo os mestres espirituais, estou falando dos padres da igreja, os padres do deserto, um Santo Antão, estou falando desse tipo desses santos, Eles sempre dizem, precisa combater a gula. Quando a gula enfraquece, quando você mata a gula, a luxúria enfraquece. Não quer dizer que ela resolve 100%, mas ela enfraquece bastante. Isso é muito importante, meus irmãos. Agora, esse olhar desejoso, ele precisa, quando a gente está falando dessas coisas mais graves, aí as coisas começam a falhar, Que é para o padre já ficar meio assim, Quando a gente está falando daquele tipo de coisa que atinge mais e que a gente percebe pelos olhares que o povo está mais prestando atenção, aí as coisas começam a falhar. É desse jeito, Enfim, então voltemos. Olhar, meus irmãos, ele precisa ser educado. Não é que você vai ficar andando de cabeça baixa toda hora, ou fechando os olhos. É que é preciso aprender a contemplar as coisas. Veja, pense num homem e numa mulher casada novamente. Se tudo que existe para o homem conhecer da sua esposa é o corpo dela, em poucos meses de casado, ele já vai ter se entediado dela, ele já vai ter se cansado dela. Se a visão do homem, por exemplo, para sua esposa se resume a isso, se a beleza da esposa dele se resume a tão somente ao seu corpo, em poucos meses ele já se cansou dela, já se entediou dela. E é por isso que depois ele vai começar a olhar para outras, porque ele já se entediou. É preciso que você aprenda a olhar com mais profundidade, conhecer o outro com mais profundidade. Isso envolve conhecer as virtudes, conhecer os defeitos também,
conhecer a história da pessoa, conhecer as suas fraquezas, porque se tu ama, você quer de alguma forma ajudar aquela pessoa a crescer. É preciso esse olhar mais aprofundado e focado. As pessoas falam, né, que o amor é cego. Não, de forma alguma. O amor não é cego. O amor tem um olhar atento aos detalhes. Quem ama está atento ao outro, de tal forma que até mesmo adivinha o que o outro precisa e o que o outro gostaria. Quem ama adivinha, porque está observando atentamente. Fulano ia gostar se eu fizesse tal coisa. Ah, fulano gosta disso, vou fazer para ele, vou fazer para ela. É um olhar focado. Aquele que se casou, por exemplo, ou que pelo menos já está se preparando para isso, no noivado, ele já tem o lugar onde ele deve descansar o seu olhar. Ele não é mais um caçador à procura, não é, e nunca deveria ter sido. Ele não é uma espécie de alguém que está toda hora observando para ver quem que eu vou atrás, Não, nenhum homem deve se comportar assim. Mas muito mais aquele que já está comprometido, porque ele já encontrou aquela pessoa em quem ele deve repousar o olhar. E agora ele deve como que repousar o olhar como quem repousa o olhar em uma pintura, em uma obra de arte. E vai como que observando atentamente, e vai como que refletindo, e vai meditando. E as pessoas, meus irmãos, têm uma história tão grande, tão profunda. Alguns diziam assim, né? Cada um de nós é como um universo, né? Que você vai gastar a sua vida toda, no caso do casado, né, do matrimônio, vai gastar a sua vida toda olhando para essa pessoa e não vai conhecê-la totalmente. Essa é a beleza do matrimônio. Você vai olhar para ela todos os dias. E se você tiver um bom olhar, um olhar atento, um olhar educado para contemplar, você vai encontrar algo novo todos os dias. Não somente porque todos os dias a pessoa acorda de um jeito diferente, né? Mas porque cada um de nós é de uma riqueza imensa. Cada um de nós é único e irrepetível. Percebam, meus irmãos, que é esse tipo de coisa, esse tipo de tesouro que o mandamento sobre a castidade quer proteger, quer nos fazer enxergar, inclusive. Mas o olhar impuro impede isso, porque olha para o outro somente como um objeto a ser consumido de alguma forma. E aí as nossas relações vão se pautando por isso. O outro me agrada, não me agrada. O outro, de alguma forma, me dá prazer, e aqui eu não estou falando necessariamente sexual, né? Conviver com essa pessoa aqui é agradável? É agradável, ela sempre faz algo que eu gosto, é agradável, ela faz aquela comidinha boa, é agradável, fala coisas boas para mim, é agradável, faz um cafunézinho de vez em quando. Mas quando deixa de ser agradável, aí pronto, acabou, né? Se você pauta as suas relações dessa maneira, está faltando a castidade, está faltando a castidade. Talvez até nem caia nos pecados de impureza sozinho, nem veja conteúdo errado, talvez nem faça isso. Mas é preciso entender que a castidade não é simplesmente um não fazer coisas. A castidade é a forma como nós amamos o outro. Sem ela é impossível. Há muitos jovens que se iludem pensando, se eu me casar, então o parque de diversões está aberto, e aí, né, vai dar tudo certo. E aí eu resolvo meus problemas. Em relação à castidade, é uma ilusão, meu irmão, é uma ilusão. Porque se não aprende a amar verdadeiramente o outro, né, também através da continência que é necessária, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque vai continuar a cair nos mesmos pecados depois. É preciso perceber, né, que a castidade é isso, é a maneira como nós amamos a pessoa. Sem ela, não adianta. O matrimônio ele não te dá a virtude da castidade automaticamente. O celibato sacerdotal, o sacerdócio não dá a virtude da castidade automaticamente. Não existe isso. Virtude precisa ser, né, exercitada. É um hábito bom que precisa ser praticado cotidianamente. Senão, você acaba se perdendo. Então, percebam, meus irmãos, como isso tudo é importante de nós compreendermos. Para que a gente não fique simplesmente, eu vou lá, me confesso, pronto, agora eu estou limpinho e aí, né, volto para a minha vida normal. Não, ao sair de uma confissão, você tem que ter duas preocupações. É claro, evitar as ocasiões, no caso, né? Evitar o pecado. Mas ainda do que isso, como agora, uma vez que eu estou com a graça de Deus na minha alma, uma vez que eu estou em estado de graça, uma vez que eu posso agir desse modo sobrenatural, com a graça do santo batismo que eu recebi, a graça santificante, como que eu vou agora praticar de fato o amor?
como que eu vou de fato amar as pessoas e não simplesmente usá-las. Para aqueles que caem habitualmente, é preciso perceber, meu irmão, o que se está buscando quando cai nesses pecados. O que eu estou buscando satisfazer? Perceber os gatilhos que levam à queda é o tédio, uma espécie de tristeza, um sentimento de solidão, uma frustração, um cansaço. O demônio vai usar os diversos gatilhos, vários tipos de gatilhos, dependendo de quem você é, da tua personalidade, né? Tem gente que vai ser tentado pelo demônio com um gatilho talvez do tédio, outro vai ser pela frustração, talvez pelo cansaço, um tipo de solidão. Você precisa perceber, meu irmão, imagine que a tua alma é uma grande cidade fortificada, o inimigo está entrando por algum buraco na muralha, você tem que encontrar e perceber, não, normalmente é quando eu estou assim, quando eu me sinto assim, quando as minhas emoções estão nesse estado, eu normalmente acabo caindo. Então eu tenho que perceber, a primeira coisa é isso é autoconhecimento. Sem autoconhecimento não tem como. Autoconhecimento, meus irmãos, não é uma coisa de psicologismo, se chama humildade, se chama reconhecer, quando eu estou desse jeito eu estou fraco, eu estou frágil. Isso é humildade. Humildade não é ficar se depreciando, né? Ah, eu não presto, não faço isso, nossa, eu sou um lixo. Não, isso aí não é humildade. Isso aí é até uma soberba às vezes, né? Tem gente que fala, eu sou o maior pecador do mundo, sou o pior pecador de todos. Não, até os seus pecados são medíocres, meu irmão. Você não é, né? Não é isso tudo não. Tem gente pior do que você e tem muita gente melhor que você também. E essa é a vida, né? Humildade é reconhecer a verdade. Envolve, inclusive, se conhecer dessa maneira. Normalmente, quando eu estou desse jeito, eu estou fraco. Então, eu preciso de ajuda. Não se vive castidade sozinho, né? Por exemplo, nós padres, nós somos celibatários. Se nós não nos doamos, ou seja, se a energia que nós temos, né, se nós temos essa energia, né, que de alguma forma o celibato nos dá, ou seja, a gente não tem uma mulher para nos cansar com exigências, não temos filhos para nos cansar com exigências, o menino chorando 3 horas da manhã, veja, nós não temos essas dificuldades. Se a gente não gasta essa energia que nós gastaríamos nessas coisas, se nós não gastamos isso no nosso ministério, é visitar doente, é enterrar gente, né, dar sacramento, atender confissão, se a gente não faz isso, a gente vai cair também, não adianta. Entendeu? Nós existimos para nos doarmos aos outros. De uma forma ou de outra, toda vocação é para isso. Você vai se doar, você vai amar. Amar significa isso. Nós somos uma missão e um presente para os outros. Sempre que nós nos fechamos em nós mesmos, nós caímos nos pecados. Pode ser qualquer tipo, né? Então, é preciso compreender, né, que se nós não canalizamos essas energias, né, aqui eu falo energia, né, eu não gosto muito dessa expressão, mas vou usar ela, né, assim mesmo. Se nós não gastamos essas energias que nós temos para amar os outros, o demônio vai se aproveitar disso de alguma forma. Então, perceba quais são os gatilhos. Isso é o primeiro ponto, isso é uma parte ainda superficial. Normalmente, quando eu caio, é nessa ocasião, à noite, sei lá, estou com os amigos, não estou com os amigos, estou sozinho, eu caio nesse horário, normalmente dessa forma, envolve internet, sei lá. Agora, como eu estou? Falamos da ocasião. Agora, como eu estou quando eu caio? Normalmente eu estou um pouco entediado, normalmente eu estou me sentindo triste, cansado, frustrado, o dia foi difícil, não sei. Ou seja, como eu estou, meu estado de ânimo. Agora, mais profundo ainda, o que eu estou buscando saciar? Agora entra a parte afetiva. O que eu estou buscando saciar com isso? Normalmente, a luxúria é o quê? É a distorção do nosso anseio por comunhão. Nós somos seres relacionais, meus irmãos. Por que nós somos a espécie mais forte nessa terra? Por que nós dominamos a criação? Nós não somos mais fortes que um leão. Se tu der de cara com um leão, o leão acaba contigo. Só para dar um exemplo. Mas por que nós somos fortes? Porque nós somos seres de relação. Nós somos relação. Então existe em nós um anseio natural e um anseio divino por comunhão. Um anseio natural por comunhão com as outras pessoas. E um anseio divino por comunhão com Deus. O que é a luxúria? A luxúria é a distorção disso. O que é esse anseio por comunhão? Eu desejo ser conhecido. E eu desejo ser amado. Eu também desejo conhecer o outro e amar os outros. Esse anseio, esse desejo distorcido faz com que eu queira usar o outro. E aí isso vai desembocar nos mais diversos tipos de pecado.
contra a castidade. Seja o pecado contra a castidade sozinho, os conteúdos, né, de vídeo adulto, essas coisas. Ali você está vendo as pessoas sendo usadas e se deixando usar. Né? Seja o adultério e por aí vai. Né? Pecado contra a natureza, estou usando aqui termos mais, né, enfim, mais adequados para uma homilia. Né? Se fosse um curso, né, só para adultos, a gente ia usar umas palavras mais escrachadas, né? Estamos na missa. Então, perceba, existe um anseio natural em nós por comunhão. E é preciso que a gente reconheça que nós queremos, que nós desejamos isso. Deus colocou isso em nós, não está errado. Agora, eu preciso fazer essa experiência do amor de Deus, de me perceber conhecido por Deus, amado por Deus. Eu acho muito bonito o texto do Evangelho de São João, quando Filipe vai apresentar Natanael para Nosso Senhor. Aí Nosso Senhor, quando vê Natanael se aproximando, diz assim: eis aí um verdadeiro israelita, onde não há falsidade. Aí Natanael fala assim: de onde me conheces? Aí Jesus fala: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Aí Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Eu te vi. Esse eu te vi de Deus não é direcionado só para Natanael, ele é direcionado para cada um de nós. Deus nos vê. Agora a gente olha para a gente pensa nesse Deus me vê como um vigilante, né, que está lá observando para ver se você caiu alguma coisa, fez alguma coisa errada. Não, esse ver de Deus é um ver amoroso. Eu conheço você, mais do que você mesmo, inclusive. Eu conheço você mais do que tua esposa, teu esposo. E Deus ama você, conhecendo você dessa forma, inclusive em pecado mortal, inclusive, né, infelizmente, longe dele. Deus te conhece melhor do que você. Você pode olhar para você mesmo e pensar assim: tem várias coisas em mim que eu não gosto. Né? E tem uma grande tendência das pessoas a isso muitas vezes. Tem várias coisas em mim que eu não gosto. Mas veja só, Deus te conhece mais coisas ainda que não prestam em você. E Deus ama você. A gente precisa fazer essa experiência de Deus, do amor de Deus, através da oração. Por isso precisa rezar, meus irmãos, precisa rezar. A primeira coisa que nós falamos aqui foi sobre fuga das ocasiões, né? Falando dos pecados, né? Em relação à castidade. Falamos de fuga das ocasiões. Como assim, padre? Nós falamos da ocasião, falamos dos gatilhos que levam à queda, falamos desse anseio, daquilo que eu estou procurando saciar quando caio nesses pecados. Isso é fuga das ocasiões. Você acha que fugir da ocasião é só mudar de ambiente? Faz parte, mas não é somente isso. É você perceber que a ocasião envolve teu estado de ânimo, envolve teus anseios, teus desejos. E ao invés de simplesmente negar o desejo, é preciso direcioná-lo para o bem verdadeiro, que é Deus, e não aquela pessoa que você vai usar como um objeto, né? E não aquele conteúdo, e não aquele gesto que te faz pecar. É preciso reconhecer esse desejo e direcioná-lo, porque o desejo em si mesmo não é mau. Deus colocou isso em nós, para que nós o buscássemos e nele encontrasse a plenitude do amor. Então, compreenda isso, meus irmãos. Isso é a primeira coisa, isso é a fuga das ocasiões. Agora, falamos da oração, porque sem a oração nós não enxergamos as coisas. Como que eu posso, Padre, ter esse olhar puro que o Senhor falou? Como que eu posso ter esse coração puro? Nosso Senhor falou no Evangelho de São João para os seus apóstolos, depois desses 3 anos convivendo com ele: vós já estáis puros por causa da palavra que eu vos anunciei. O que significa isso? É a palavra de Deus que purifica o nosso coração. Se tu só consome conteúdo, né, músicas eróticas, né, filmes e coisas que têm, né, esse teor erótico, tu vai ter o espírito da 5ª série. Essa é a verdade. O espírito de 5ª série, que qualquer coisa que alguém fala, a pessoa já leva, né, para a maldade. As pessoas fazem brincadeira com o espírito de 5ª série. O espírito de 5ª série é coisa do diabo, meus irmãos. Tem que dizer dessa forma, né? Bem claro. Tem piadinha que você faz sobre o espírito de 5ª série. É coisa do diabo o espírito de 5ª série, tá? Nós temos que ter o espírito de Cristo. Como disse São Paulo, nós temos que ter o pensamento de Cristo. Então, tem que se alimentar da palavra de Deus. Tem que rezar. Sem oração, nós não vamos ter o pensamento de Cristo. E para além disso, né, sem a oração, nós não vamos ter a força de Deus, as graças atuais sendo enviadas para nós, para que nós sejamos capazes de enfrentar a tentação. Ou de pelo menos correr dela, porque no caso da castidade você tem que correr mesmo, tá? Tem que fugir, tá? Não tem esse negócio de enfrentar a tentação da castidade em relação à castidade. Você tem que fugir. Então, a oração. Falamos já da mortificação, falamos da oração.
A purificação do coração, meus irmãos, é algo que é um processo. Pense, foram anos, às vezes, a pessoa consumindo coisas erradas. Para purificar isso vai ser da noite para o dia? Não. Você tem que filtrar o que não presta e começar a consumir o que é bom. Quando eu falo consumir, estou falando de leitura da Sagrada Escritura. Estou falando de escutar música boa. Mas só escuta música que não presta. Só escuta música mundana com conteúdo erótico ainda por cima. Até o sertanejo hoje já está quase um funk. E só fala de traição. E traição, e traição, e traição. Aí tu vai escutando essas coisas. Isso vai ressoar dentro da tua alma. De alguma forma, vai ressoar dentro da tua alma. Então, tem que filtrar aquilo que você consome. Eu sei que essa homilia já está um pouco longa, mas vamos concluir com esse pensamento. Pense o seguinte, meus irmãos, pense o seguinte. Para nós termos essa capacidade de olhar para as coisas, olhar para os outros, com o pensamento de Cristo, nós precisamos deixar de ser mundanos. Nós precisamos deixar os pensamentos do mundo. Isso envolve muitas coisas. Várias delas nós falamos aqui. Envolve, por exemplo, inclusive, teu modo de se vestir, teu modo de se portar. Quando a gente fala de modéstia, as pessoas pensam que é só o povo se vestir, com todo respeito aos mais velhos aqui, tá? As mais velhas, as senhoras, tá? Mas o povo pensa que, quando a gente fala de modéstia, o padre quer que a gente se vista igual velha. Se não, meu irmão, a gente só está falando para você se cobrir, só isso. Quando a gente está falando de roupa. A gente está falando para você cobrir o osso do pecado, como dizia a Dona Maria Francisca Vidal. Cubra o osso do pecado. Que osso do pecado? Dona Maria, qual é esse osso do pecado? Cubra, padre, o osso do pecado é o cotovelo e o joelho, tem que cobrir. Mulher com decote, nos poupe, me poupe. Entende? Isso vale também para os homens, tá? Isso vale para os homens também. Eu vou ter que fazer uma piada aqui agora. Alguns eu sei que não vão gostar, mas vou fazer a piada assim mesmo, Homem não usa decote não, viu? Como assim, padre? Não, aqui tem uns que ficam com a camisa aberta. Vai. Tem que fazer essa brincadeira, né? Padre, mas tá tudo coberto, então tá tudo certo. Tá tudo coberto, mas tá tudo colado. A roupa tá toda colada. A roupa não está cobrindo, ela está mostrando. Até mais. Está mostrando ainda mais. Porque está colado, está mostrando todo o volume. Todas as curvas, como se fala. Então, vamos falar aqui. Queime as calças leg que vocês têm. Queime isso. Agora vem o padre com os moralismos, no final da homilia. Quer chamar de moralismo, chama. Depois de tudo que nós falamos aqui, você ainda não compreendeu que isso não é moralismo, eu não sei o que faço. O Senhor disse aqui, olha, se tu olhar com um olhar de cobiça para aquela mulher e desejar no coração, você já pecou. Então, padre, mas isso é para o homem, Nosso Senhor, na época, acho que as mulheres andavam cobertas, Deixa eu dizer outra verdade aqui, mais dura. As prostitutas daquela época se vestiam melhor do que as mulheres hoje. É por isso que Nosso Senhor não precisava falar isso aqui no contexto dele. Ele não precisava falar, olha, não usem leg. É porque não existia isso. Mas a verdade é essa, as prostitutas na época de Jesus se vestiam melhor do que as mulheres hoje. E os homens, para não bater só de um lado, a gente tem que bater dos dois, Os homens agora também estão com essa coisa de andar com roupa colada para mostrar os músculos. Que coisa! Mas, para além das roupas, meus irmãos, para além das roupas, vamos lá, existe um modo de se portar. A modéstia não é só roupa. A modéstia é a maneira como você se porta, a maneira como você fala. Se tu tem um espírito de quinta série, tu pega contra a modéstia, está sempre falando bobagem toda hora. Se você tem essa maneira de se portar, está sempre com aquele olhar malicioso, veja, não só o que fala, mas o gesto, aquele olhar malicioso, isso também é contra a modéstia. Veja, isso vale para os homens, isso vale para as mulheres, vale para todo mundo. Tudo isso, meus irmãos, é a gramática, veja, a castidade é a gramática da linguagem do corpo, para que a gente entenda o valor das coisas. Nós estamos nos dias de carnaval, e muitos pecados estão sendo cometidos nessa época, em relação a essas coisas que nós falamos nessa homilia. Qual o homem, eu gosto de usar esse exemplo, qual o homem que olha para a mulher lá no carro alegórico, seminua ou nua praticamente, e diz, nossa, podia ser a mãe dos meus filhos. Não, é só um pedaço de carne ali, é só isso. Porque quando se mostra o corpo, se esconde a alma. Essa é a verdade. Se mostra o corpo, se esconde a alma.
Os homens só vão olhar isso em vocês, mulheres, se vocês só mostrarem isso. É só isso que vocês têm? É sério que o seu ser, tudo que você é, mulher, se resume a isso? Se resume a isso? É sério? Que você se acha tão pouco? Né? Que você acha que você é tão pouco assim? Que a tua dignidade se resume a isso? Então, perceba que quando nós falamos dessas coisas, é para que a gente entenda, para que cada um entenda o verdadeiro valor. Cada um de nós é único e irrepetível. Se valorize e valorize o outro. Tudo o que falamos sobre a castidade diz respeito à maneira como nós amamos. Amamos o próximo e também amamos a nós mesmos. O Senhor veio para aprofundar, para que nós vivêssemos da melhor maneira possível e fôssemos capazes de amar. Então, procuremos amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.